Olá você que me acompanha aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha, nesse dia de hoje eu vou lhe contar como começou as festas de carnaval aqui em Fortaleza, no Ceará. Aqui no canal eu falo sobre histórias do Ceará e também sobre notícias atuais que vão virar histórias futuramente, logicamente, tá certo? E eu tô com uma história aqui que eu quero te passar aqui sobre como começou a história do carnaval em Fortaleza, tá certo? Vou te contar também, primeiramente, quando eu chegar lá, vou te contar uma história como começou primeiro no Brasil, para que depois você entenda como começou em Fortaleza, tá bom? Olha, mas antes, eu convido a você, se você é novo aqui no canal, tá bom? Para você se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like, tá bom? Para que você não perca nenhum vídeo, tá certo? E eu vou te passar essas informações aqui agora. E é o seguinte, vou contar aqui. Olha, a história aqui no Carnaval de Fortaleza se mistura mais ou menos com a do Brasil inteiro. Só que tem um detalhezinho. O carnaval lá em Aracati, aqui no Ceará, começou bem antes do de Fortaleza, bem antes mesmo. Tanto que esse é um dos motivos que Aracati, no litoral leste daqui do estado do Ceará, leste de Fortaleza, é um dos mais procurados do Brasil, tá certo? Por conta da tradição já de muito tempo. Eu já expliquei, inclusive, num dos vídeos que eu falei sobre a cidade de Aracati, aqui no canal. Você pode rolar um pouquinho para baixo aí que você vai encontrar, tá certo? Seguinte, eu vou contar aqui para você como é que começou a história do Carnaval no Brasil, né? Que é para você entender depois sobre a origem do Carnaval de Fortaleza, tá bom? Vamos lá. Olha, segundo aqui o site Mundo Educacional da UOL, seguinte, o Carnaval do Brasil é uma das festas populares mais conhecidas do mundo ocidental, porque no Brasil é a mais conhecida do mundo, e sendo a maior festividade do Brasil. A sua origem remota ainda lá na Idade Média, tá bom? E tem associação direta com o cristianismo, né? Enfim, o Carnaval chegou ao Brasil durante o período colonial, caracterizado por diversas brincadeiras como o entrudo. Ao longo do século XX, 1900 e alguma coisa, a série de ritmos de danças passaram a fazer parte do carnaval brasileiro, tá certo? Atualmente, como ritmos como samba, maracatu e frevo são os seus símbolos. O carnaval se transformou-se na principal festa popular do Brasil a partir da década de 1930 e atualmente conta como um dos blocos de ruas com muitos blocos de ruas que acontecem em grandes centros do país, assim como o desfile de escola de samba, tá certo? Aí estou falando sobre como começou no Brasil. Aí aqui no outro site aqui do site do jornal O Povo, ele conta mais ou menos também como é que começou em Fortaleza. Carnaval em Maracatu e as histórias de folia em Fortaleza, tá bom? No site do Povo, lá em 2022. No início do século XX, Fortaleza era uma cidade ainda província em relação a outras capitais. Isso foi também impactado de maneira como os fortalezenses comemoravam as festas de carnaval. Até o período da Belle Époque, movimento da importação da cultura francesa para o Brasil, a capital foi conhecida com majoritariamente dos entrudos. Você falou os entrudos aí no site da UOL e também fala aqui também no Povo. Os entrudos, uma comemoração que acontecia entre familiares e amigos, mas não chegava ao público massivo, tá certo? Ou seja, só mesmo para a elite, né? Em meados dos anos de 1910, a região passou por um crescimento urbano com instituições e edificações. O carnaval da Belle Époque, ou carnaval veneziano, pois o carnaval veneziano é um dos mais antigos, né? Vai expressar uma dominância aos setores comerciais ligado à exportação da borracha. Esse carnaval representa uma maior fidelidade aos cidadãos e aos festejos carnavalescos, explicou na época Wanda Lúcia de Souza Borges, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE. E autora da tese de doutorado Carnaval de Fortaleza, Tradições e Mutações. A partir daquele movimento, iniciaram as tradições como o corso, carros alegóricos, além de expressões artísticas que faziam críticas às políticas vigentes. Então, você tem mais ou menos aqui uma ideia.
O site aqui da UOL conta que no Brasil começou na década de 30, onde começou a ficar mais forte, né? Mas em Fortaleza em si, foi antes, em 1910, por causa da Belle Époque, que é a história da dominação francesa, da língua, enfim, né? Como você vê, farmácia com PH, essas coisas todas, lá em 1910, 15, 14, por aí, tá certo? Mas aí fala aqui, ó, foi na década de 1930 que Fortaleza passou a ter carnavais de rua, em que a população menos abastada podia não somente assistir, mas também elaborar suas próprias festas. Houve um exemplo, a criação do bloco Prova de Fogo, em 1935, Maracatu, Azeite de Ouro, em 36. Aí aqui abre aspas, foi um período desse período que surgiu o Carnaval Popular. Até então, os eventos eram de iniciativa das classes mais abastadas em nossas cidades provincianas. A festa ganhou contornos populares como participação do povo que vai dividir o palco com as classes dominantes, né, indicou, tá certo? E eu vou te passar aqui uma foto aqui para você ver como é que era essa foto na época aqui, para não ficar tão só mesmo de fala. Aqui tá uma foto aqui da época, tá certo? Para você ver aqui como é que funcionava. Tá aqui um zoomzinho aqui para você. Pronto, maravilha. Aí aqui você tem mais ou menos como é que funcionava na época, né? Só tudo aí fantasiado e tal. Tá aí, bloco Prova de Fogo, um dos percussores do Carnaval de Rua de Fortaleza, foco de arquivo do Nirês. Além de tirar a exclusividade das pessoas ricas, as agremiações trouxeram uma inovação estética. O Carnaval de Fortaleza deve ser pensado a partir desse conjunto de influências que vinham das maiores cidades do Brasil. Aqui era uma extensão de festividade que foi se consolidando como uma das expressões de caráter nacional e de participação popular que fundou essa noção de integração e nacionalidade, avaliou a Wanda. E segundo ela, o maracatu, por exemplo, inova as fantasias nas vestimentas, nas danças e nas músicas que eram vistas durante os eventos carnavalescos da primeira metade do século XX, né, que foi até 1950 mais ou menos. Os grupos inspirados pela cultura afro-brasileira tinham o objetivo de valorizar as pessoas negras e as histórias do país. Como no começo essas manifestações não eram tão bem aceitas pelas classes dominantes, mas foram ganhando o seu espaço na imprensa e nas tradições fortalezenses. Só para você ter mais ou menos ideia. Aí, abre aqui aspas, as agremiações que surgiram na década de 30, que sobrevivem até hoje, dão a identidade do Carnaval de Rua de Fortaleza. Não é a maior parte dos brincantes atualmente que integra essas manifestações, porque apareceram outras pessoas para brincar em outras formas, né? Como os trios elétricos, né, na Bahia, que da Bahia influenciou para o resto do Brasil inteiro, mas eles continuam a imagem do Carnaval de Fortaleza. Aqui você vai ver que é outra imagem que eu vou te passar aqui, do maracatu daqui da nossa cidade. Vou te abrir aqui a imagem, pronto. Mas você vai ver aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui nessa câmera para poder você ver também com mais clareza aqui, ó. Pronto. Aqui o do maracatu daqui de Fortaleza. Agora a imagem pegou legal. Qualquer coisa você dá uma pausa aí no seu vídeo, né? Depois volta aqui para ler. Vozes da África, anos 40. O carnavalesco Márcio Santos trocou o samba pelo batuque, né? Eu li um pouquinho doutor matéria como começou no Brasil, para depois você entender como é que chegou aqui em Fortaleza. O carnavalesco Márcio Santos trocou o samba pelo batuque. Depois que conheceu o maracatu, ele participava de uma escola de samba e era cantando pelo carnaval e pelas tradições folclóricas quando descobriu a Voz da África, onde trabalha atualmente, né, na época, no caso, como vice-presidente, e não pôde evitar o encantamento. Aí, blá, 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 né? Aí, enfim, tem mais outros que eu não posso também deixar muito vídeo também muito aqui prolongado sobre isso aqui, tá certo? Mas é isso aqui, é uma ideia para você ter mais ou menos uma ideia de como é que começou em Fortaleza, certo? Aí, para não ficar tão prolongado aqui, eu vou dar também aqui uma rascunhada aqui, como é que começou lá no resto do Brasil, né? Que foi mais ou menos a mesma coisa.
Ele, só para você entender aqui uma ideia, quando chegou em Fortaleza, né, falei no Brasil, mas no Brasil, ele, assim, uma origem do carnaval vem da Idade Média, né, em relação direta com o cristianismo. Alguns historiadores, no entanto, buscam encontrar as origens mais remotas que nos ajudam a entender algumas de suas práticas. Assim, o carnaval pode ter surgido oficialmente na Idade Média, mas alguns elementos da festa foram herdados da celebração da antiguidade, né, como aquela história lá no Egito Antigo, né, que segundo informa, se eu tiver errado você me corrige aí, tá bom? Para não dizer que eu falei besteira, tá? Que tem a história de comer carne uma vez por ano, né? Enfim, aí eu tava lendo aqui que algumas, na Idade Média falavam que começava mais ou menos na época do Natal, né, e até a Quaresma durante alguns meses, né, com grandes banquetes, enfim, que o carnaval na época, na Idade Média, era por conta de banquete, aquele negócio todo, muita bebida e algumas danças, né? Mas nem tudo poderia ir, né? E ele ia até a Quaresma, tá certo? Enfim, aí daí foi essas matérias que eu tô deixando aqui, porque eu tô lendo para você, eu vou deixar aqui linkado para você na descrição desse vídeo, tá bom? Para poder você não ver com mais detalhes, tá bom? Então, para você entender como é que começou de fato o carnaval em Fortaleza, tá bom? Em Fortaleza, como eu expliquei, no Aracati já começou bem antes, né? Que é tanto que começou no século XIX, tá certo? 1800 e alguma coisa aí, tá bom? Já expliquei no vídeo de Aracati e você vai ver rolando para baixo num dos vídeos anteriores, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá aquela moral no canal, se inscreva e ative o sininho. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.